Vida apostólica, igreja apostólica. Você pode dizer isso comigo? Vida apostólica e igreja apostólica. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Queridos, esta é uma igreja apostólica. Mas ela não é apostólica porque ela é liderada por um apóstolo. Essa é uma parte dela. Mas nenhuma igreja será de fato uma igreja apostólica na sua essência se cada um dos discípulos não tiver esta mesma visão. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo estava pioneiramente aqui entre nós, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, ela foi uma igreja apostólica. O que é ser uma igreja apostólica? É uma igreja enviadora, é uma igreja que abre caminhos, é uma igreja que chega onde ninguém chegou, é uma igreja que inaugura uma nova cultura, é uma igreja que envia os seus discípulos, envia os seus pastores, os seus profetas. E esta igreja, ela é a igreja de Atos dos Apóstolos. E em Atos, para uma pausa, que é Atos bíblico, nós temos 28 capítulos, não é isso? Atos 28. Só que é um livro inconcluso, porque na verdade a história da igreja nesses 21 séculos de cristandade é a continuação de Atos dos Apóstolos, é Atos 29 em ação, e esta igreja faz parte disso. E eu costumo dizer que tem igrejas que só gostam de atas. E aí é um problema, porque atas olham para trás, você registra o que aconteceu. O livro é Atos, é ato contínuo de marchar, de ir, de escrever a história. Então, a Igreja Batista, Palavra Viva, é Atos 29 hoje. É Jesus escrevendo os seus atos apostólicos, porque é Atos dos apóstolos nos dias de hoje. Então a igreja, ela é apostólica por natureza do Novo Testamento, por ser de Jesus. Só que o que acontece? A igreja se institucionalizou no quarto século, se tornou a igreja oficial romana, e ela usou o nome Igreja Apostólica Romana, não é? Igreja Universal, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí parece que os cristãos reformados no 16º século, e agora vamos fazer no dia 31 de outubro, os 500 anos da Reforma, abandonamos esse termo. Ele está na Bíblia, está em Atos. A igreja institucional usou este termo durante todos os séculos, desde a igreja bizantina, passando pela igreja católica romana, até o século XVI, e aí vem os cristãos reformados. Não, nós somos reformados, nós não somos apostólicos. E tirou algo importantíssimo da vida da igreja. Mas graças a Deus, no século XXI, o movimento de Deus começou a fazer uma releitura disso, de trazer para nós a importância de sermos a igreja apostólica. E esta igreja apostólica é uma igreja missionária, é uma igreja enviadora, é uma igreja que abre outras igrejas, é uma igreja que dita uma nova cultura. Mas para isso, não só a igreja precisa ser apostólica, mas todos os filhos desta casa, todos os discípulos precisam ter esta consciência. Então nenhuma igreja será verdadeiramente apostólica se cada discípulo não entender e absolver esta realidade apostólica como pessoal, porque o nosso modelo é a Bíblia, o nosso modelo é Atos, nosso modelo é o Novo Testamento, nosso modelo é a fé bíblica neotestamentária apostólica. Nós temos, o problema é que a igreja reformada foi contaminada com teologias. E olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Teologia, ela sempre vai ser contaminada, porque teologia não é Bíblia. Teologia é o estudo, o pensamento humano acerca de Deus. Então teologia parte da terra para o céu. Então seja que teologia for, pode ser teologia calvinista, pode ser teologia romana, pode ser teologia liberal, teologia batista, teologia presbiteriana, teologia luterana, ela sempre vai partir da cosmovisão do teólogo. É a maneira como o teólogo vê as escrituras e Deus. Então teologia é da terra para o céu. Pode acertar, mas pode errar também. Agora o evangelho não. Evangelho não é da terra para o céu. Evangelho é do céu para a terra.
Evangelho não erra. Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali está escrito, é a essência, é o coração da igreja. Ali está o nosso princípio, nosso paradigma, nosso modelo. Em 1 João capítulo 2, verso 6, leia comigo, está aqui no multimídia. Vamos lá? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então nós não temos que ter invencionice. A igreja de Jesus em São José, aqui em São Paulo, ela é bíblica e apostólica, e ela deve fazer o que Jesus fez. Jesus, ele foi apostólico, Jesus foi missionário, Jesus foi itinerante, ele ia de vila em vila, de cidade em cidade, ele saía da Galileia, descia pelo Vale do Jordão, chegava em Jericó, subia em Jerusalém, e a todos os lugares, na Judéia e Samaria, ele ia pregando apostolicamente o ensino do reino. Então essa semana, você vai para a sua faculdade, você vai para a sua escola, você vai para a sua empresa, você é empresário, você tem que ter essa visão também de reino apostólico, e você vai vivendo isso, porque aquele que afirma que está nele, quem está em Jesus aqui, levanta a mão. Então nós temos que andar como ele andou. Nós não podemos chegar na igreja. Eu venho de tradição, como o seu pastor também, o seu apóstolo, de tradição batista tradicional. Ele é de origem lá da igreja de Perdizes, eu lá no Rio de Janeiro. É interessante, eu ficava, como é que a gente fazia um negócio desse? Quantas vezes eu fiz oração assim, irmãos? Eu chegar na igreja, lembra que eu falei que eu era, bem batistão, Senhor, entrando na tua presença. Mas que oração é essa? Como é que eu vou entrar na presença se eu não sair? Porque eu nunca vi um pastor orando assim na minha igreja, e eu nunca orei assim. Terminando o culto, Senhor, saindo da sua presença. Eu não orava assim, mas eu tenho certeza que o Senhor orou essas orações. Senhor, entrando na tua presença. Mas como é que eu entro na presença do Senhor num culto, se depois do culto eu não saio? E ora, só tem dois lados, ou é céu ou inferno, Deus ou diabo, luz ou trevas. Ora, se eu estou entrando na presença, eu estou saindo de algum lugar, não é? E esse era o problema. Então a gente começava, é o que Jesus fala dos fariseus, de vãs repetições. Mesmo sincero, eu estava sinceramente errado, uma visão errada, porque eu não saio da presença. Meu irmão, nós não saímos. Se a gente sair da presença, a gente é queimado ali fora. A gente fica na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o problema é quando a gente sai. Aí sim, quando a gente perde, nós temos que andar na concentração. Você é jogador de futebol, não é? É goleiro, tem que andar na concentração. De vez em quando um jogador dá saidinha da concentração, esse é o problema. Cuidado que essa semana permaneça concentrado. Fica na concentração do céu na terra. Não dê saidinha não, para você fazer como Jesus fez, andar como ele andou. Então Jesus andou por todo lado fazendo o bem, então nós temos que ir fazer o mesmo. Você não vai sair da presença. A única diferença, gente, é que aqui nós estamos coletivamente na adoração. Daqui a pouco nós vamos ser dispersos e nós vamos individualmente estar na adoração, mas seja coletivamente ou individualmente, nós estamos na presença. E essa presença que nos ajuda a não perder o foco da gente continuar na missão apostólica, na visão de ser igreja, mesmo saindo daqui. E se Jesus foi e curou, nós temos que ir curar. Se Jesus foi e orou, a gente deve orar. Se Jesus foi e jejuou, nós devemos jejuar. Se Jesus foi e orou pela libertação do oprimido pelo demônio, nós temos que ir fazer o mesmo, porque aquele que afirma que nele está, deve fazer o que ele fez. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, antes da igreja se tornar institucional e bizantina romana, ele diz: ele se tornou o que somos, para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Então, ser como Jesus. E esta igreja, lá em Atos capítulo 2, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então ela é uma igreja o quê? Apostólica. Atos capítulo 2, 42 e 43, todos juntos. E sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos qual é?
É a Bíblia, é a palavra de Deus, é o didaquê, é o discipulado 1 a 1, e isso não vai mudar, porque somos uma igreja de fé apostólica, somos uma igreja onde cada discípulo entendeu isso não mudou, isso é um princípio inalterado. Nós não estamos aqui para passar ensino de religião, isso aqui não é um lugar de religião, onde geramos aqui prosélitos de sistemas religiosos e crentes. Isso aqui é uma casa de adoração ao Deus vivo, que tem ensino na palavra viva e que gera discípulos que vão retransmitir esse ensino dos apóstolos. E este ensino gera comunhão, gera oração, gera uma vida de temor, de adoração, e muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Quer dizer, os propósitos de Deus estão aqui: adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Dentro desse foco, a igreja não perde a concentração. E então, dentro dessa perspectiva, igreja apostólica, vida apostólica, vamos separar aí. Quero que você veja comigo primeiro Efésios, e vamos pensar na vida individual de cada um de nós aqui, que como discípulos desta casa, vamos ser enviados. Porque como eu falei, você não vai ter uma igreja apostólica se você não entender isso no seu coração, como também você deve ser um discípulo apostólico. Aí vamos ver 6 princípios aí no texto de Efésios que nos leva a ter uma vida de discípulo apostólico. E aí depois nós vamos para Marcos, no texto de Jesus curando o paralítico lá em Cafarnaum, onde nós vamos ver 10 princípios sobre a vida da igreja apostólica, a prática apostólica de uma igreja. O texto Efésios, abra sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, quer dizer, uma carta a uma igreja local. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua... Lembra que falei? Nós não podemos sair da presença. Grifa aí na sua Bíblia essa palavra, presença. Você não pode sair da presença. Não é que você vai orar o tempo todo, no momento formal de oração, mas você vai estar na presença o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Ele em amor nos predestinou para sermos adotados conforme filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Vamos lá então entender o seguinte: numa igreja onde todos entendem esse princípio, o primeiro valor, o primeiro pressuposto, você é abençoado. Verso de número 1, entenda isso, você é abençoado. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja evangélica está contaminada com uma escassez, um espírito de pedinte, um espírito de miséria, onde a gente vem num supermercado da fé, pegar uma bênção e voltar para casa. Então eu venho, sento, oro, dou uma oferta, recebo uma oração e volto. Aí volta para a vida pequena, medíocre, escassa, e ora está na igreja aqui, ora está na igreja lá, vive sempre nessa escassez. Meu irmão, a igreja apostólica, a fé apostólica gera para cada um de nós uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida abençoada. Você não vem para a igreja para ser abençoado, você é abençoado. E
aqui você encontra outro abençoado, e você junto com ele celebra a sua fé em abundância. Eu creio em milagres, eu oro por milagres. Vocês tiveram aqui o Randy Clark, nós tivemos lá na nossa igreja, nós cremos, nós oramos, por isso nós temos casa de oração, por isso que a gente ora por cura. No final dos nossos cultos a gente ora por cura. Nós temos visto muitos sinais e maravilhas, mas isso é o plus. Toda pessoa que recebeu um milagre, foi curada de câncer, um dia vai morrer. Todo milagre, até o morto que ressuscitou, um dia vai morrer também. Então esse não é o maior milagre. O maior milagre já tivemos na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu, e eu e você não vamos morrer, e temos o nosso nome escrito no livro da vida e estamos salvos. Aleluia! A salvação é nosso maior milagre. Agora aqui, Deus é tão bom, Deus é bom em todo o tempo, que a gente recebe presentes, a gente recebe curas. Quem já recebeu, já orou, já pediu, já clamou nesta igreja e viu milagres acontecer na sua casa, na casa de um amigo? Levanta a mão. Deus tinha a obrigação de fazer isso? Não, mas Ele fez. E eu vou andar na satisfação, na abundância. Agora, o texto diz aqui, Paulo nos fala que nós somos abençoados, e a nossa bênção está depositada num lugar que chama-se regiões celestiais. Então não dá para ir de ônibus, não dá para ir de metrô, não dá para ir de carro, de avião. Está num lugar celestial. Esse lugar celestial a gente acessa com ferramentas celestiais. É oração, é jejum, é propósito. Eu faço um voto com Deus. Jejum, voto, não muda Deus. Deus é Deus, mas muda a gente. Quando a gente se abstém de algo, e quando a gente lembra que a gente gostaria de ter aquilo, a gente diz, recebe, Senhor. Então, eu creio que tem uma região, porque a Bíblia diz, e tem bênção lá para a minha vida, mas estas bênçãos são celestiais, e eu acesso esse lugar desse jeito. É com jejum, é com oferta. Eu acredito, eu faço, e pela graça de Deus, Deus me dá. Mas eu não troco com Deus. Eu não vivo de barganha com Deus. Deus não me deu, eu vou ficar chateado. Deus não precisa me dar mais nada, Ele já me deu tudo. E eu vou viver para sempre agradecido a Ele. Vou andar de tanque cheio. Eu uso uma expressão, e eu sempre ensino isso. Quem é que dirige? Levanta a mão, dirige seu carro. Quando você pega o seu carro está no limite do tanque de gasolina, e você passa num posto, você não tem gasolina, você tem opção de escolha? Não. Você pode não achar aquele posto melhor, mas você está de tanque vazio. Então, ou é aquilo ou é nada. Então você para e vai. Você pode não gostar do serviço, você pode não gostar da bandeira, você pode não gostar do ambiente, você pode não gostar do cheiro, você pode não gostar da cor, mas você vai e coloca. Porque quem anda de tanque vazio tem que aceitar qualquer coisa, não pode escolher. Tem crente assim, andando de tanque vazio, não ora, não jejua, não lê a palavra, então vive sempre no limite. Aí tem que aceitar qualquer coisa, tem que ir em qualquer lugar. Agora, se você está dirigindo o seu carro e você é sempre previdente, você anda e nunca deixa o carro chegar na reserva. Aí o que você faz? Você passa em frente de um posto e fala assim, esse posto não é bom. Eu não gosto aqui do serviço. Aí você vai para o outro. Aí chega lá no outro, eu não gosto da bandeira desse posto. Esse aqui fala que tem 7 estrelas, mas não tem nada. Eu vou para o outro. E assim por diante. Mas por quê? Porque você está de tanque cheio. Então, os de tanque cheio são seletivos. O de tanque cheio pode escolher. Entende? Você pegou o princípio? Que você viva uma vida abundante e você vai viver seletivamente. Você vai dizer, essa amizade não é para mim. Agora, quem tem carente, não é amigo de Deus, então pega qualquer amizade. Quem faz negócio com qualquer um, você tem que dizer não para o negócio, mesmo que seja para ganhar muito dinheiro, mas você está de tanque cheio, você sabe que aquilo vai contra o caminho do Evangelho, então você diz, esse negócio não é para mim. De vez em quando vem pessoas para mim orar, pastor, surgiu uma proposta de emprego no exterior, mas eu tenho que ir e só daqui a 6 meses a minha esposa vai. Eu falei assim, irmão, não oro sobre isso não, porque esse negócio não é para você. Você não é casado, não é só uma pessoa. Não, pastor, mas eu vou ganhar dinheiro, eu preciso. Você está de tanque vazio. Para aceitar uma proposta dessa, você está de tanque vazio, porque
ou vai os dois, ou não vai nenhum. Porque você casou, você agora tem uma esposa, você é carne da carne dela, é sangue do sangue. Como é que você vai, ela fica, e você acha lá que a sua carne vai dar moleza? Você acha que hormônios são convertidos? Meu irmão, não dê brecha, ande de tanque cheio. Você é abençoado. Um outro princípio aqui, você é chamado. Você pode não ter um entendimento ainda do seu dom de serviço. Você pode não ter um entendimento do seu dom de governo. A Bíblia tem dons de serviço. Está em Romanos 12, está em Efésios 6, está em 1 Coríntios 12, os dons de serviço. Está em Efésios os 5 dons de governo. Se você pode ter o chamado de Deus como o seu apóstolo tem, você pode ser chamado para ser evangelista, ser pastor, ser mestre, ok. Mas antes do dom de governo, antes do dom de serviço, você é chamado para o apostolado da vida. Você é chamado para seguir Jesus, você é chamado para a santidade. Então, entenda isso, você é chamado. Eu sou engenheiro, mas é chamado. Eu sou advogado, mas é chamado. Tenha consciência, está aí, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo para ser separado. O santo não é melhor do que ninguém, é separado. O molde do mundo não serve para mim, não serve para você. É separado, é diferente. Glória a Deus. 3, anota aí. Você é abençoado, você é chamado e você é filho. Você vence esse espírito tirano de escassez, de orfandade. Muita gente se casa com a pessoa errada por causa de orfandade. Olha para cá, solteiro, sabe quando que você pode casar? Quando você não precisa casar. Se você está desesperado para casar, não case, porque você pode arrebentar a sua vida, porque você pode fazer uma pessoa infeliz e ser infeliz. Primeiro você tem que ter essa convicção de que você é abençoado, que você é chamado e que você é filho. Você está satisfeito. A realização da vida não está no casamento. A realização na vida está na paternidade do céu, de ser filho. Aí, a coisa pior é quando os dois entram no casamento, um tem uma taça e diga, encha a minha taça. Aí o outro diz, encha a minha taça. Aí estão dois vazios esperando que o outro seja Deus na sua vida. Isso não vai dar certo. Você tem que estar plenamente satisfeito e realizado com a sua vida em Jesus. Uma vez chegou uma ovelha para mim e falou assim, pastor, minha vida está um inferno. Eu falei, peraí, para tudo. A irmã é convertida, Jesus é Senhor da sua vida. Sim, pastor. Então a sua vida não é um inferno. A sua vida exterior pode estar atravessando o inferno, mas a sua vida é Jesus. E Jesus não é o inferno. Jesus é vida, é abundância, é rios de água viva. Quando eu escrevi esse livro aqui, Encontros com Jesus, cada capítulo um encontro, todo ele baseado no Evangelho de João. E depois de cada capítulo tem um testemunho real de 6 pessoas que eu batizei lá em São José, que se encontraram com Jesus e que se assemelham com histórias que Jesus se encontrou no Novo Testamento, no Evangelho de João. Por exemplo, uma mulher que se encontra com Jesus como encontrou a mulher samaritana. As pessoas, quando se encontram com Jesus, encontram essa questão resolvida no coração. Fé cristã não é religião, é relacionamento. Isso fica resolvido no seu coração. 4, escreva aí, você tem propósito, você tem sentido, alvo, significado. O Ralph era um homem de negócio, ele tem formação de economia, foi diretor de banco, trabalhou muitos anos no Citibank, se tornou um empresário muito bem sucedido lá em Goiânia, foi dono de shopping, administrou, teve a concessão da rodoviária de Goiânia, fez da rodoviária de Goiânia, quem conhece, um shopping, comprou muitos imóveis, se tornou um homem bem-sucedido, com muitos imóveis em Brasília, em São Paulo, em vários lugares, até que um dia Deus mudou a vida dele e pediu tudo isso, e assim, não tem jeito, aí muda mesmo, e hoje ele é o embaixador pela igreja perseguida, entregou sua vida para isso, está usando toda a sua expertise em prol daqueles que não têm voz e não têm vez. É isso. Você tem propósito, você entende. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente quando se aposenta entra em depressão, porque fez do seu trabalho o propósito da sua vida. O seu propósito não pode ser o seu trabalho.
Porque um dia, aconteça o que aconteceu, o melhor médico que tiver aqui, um dia vai se aposentar. O melhor dentista que tiver aqui vai se aposentar. O melhor professor universitário que tiver aqui vai se aposentar. O melhor advogado vai se aposentar. O melhor professor da rede pública vai se aposentar. Mas o seu chamado não se aposenta. Você termina um ciclo, uma etapa e continua outro. Quando você faz, eu falo muito isso, tem gente lá em São José, você sabe que fabrica avião, os engenheiros da Embraer se orgulham muito de trabalhar na Embraer, emprega 12 mil pessoas só em São José dos Campos, 18 mil aqui no estado de São Paulo. Você não foi feito para fabricar avião. Você pode estar fabricando avião, mas a sua vida tem um propósito além. E quando Deus falar, para de fabricar avião e vai fazer outra coisa, você tem que entender que o seu chamado continua, na ativa ou na aposentadoria. Você é um militar que está agora se reformando, glória a Deus, Deus tem uma nova etapa se descortindo agora, e você vai usar todo o seu expertise, todo o seu conhecimento, e vai continuar, porque isso aqui são princípios apostólicos para a sua vida, aposentado ou não, jovem ou não, você é abençoado, chamado, filho, e tem um propósito, e ele excede a sua formação, excede a sua função. Outra coisa que faz entendermos isso é você ter a consciência que você é perdoado. O perdoado é livre. O perdoado, ele é solto. O perdoado não está com bolas nas suas pernas. Ele não vive no espírito lá do Egito. Ele já está na terra prometida. Versos 7 e 9 do texto de Efésios capítulo 1. Nele temos a redenção pelo sangue. O sangue já foi derramado. Nós estamos aí na quaresma, rumo à Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar a Páscoa, ao celebrar a ceia, nós estamos celebrando nossa liberdade em Cristo Jesus. E para a liberdade, verdadeiramente, Ele nos libertou. Nós não podemos sair do mundo, se converter, vir para a fé cristã e vir para uma igreja escravizadora. Tem discipulados de igreja por aí, gente, que não tem nada com o discipulado de Jesus. Vira uma corrente, uma outra libertação, uma outra opressão. A pessoa passa a ser, não discípulo, mas passa a ser quase que um escravo do seu discipulador. Não pode fazer nada sem que ele saiba. Não pode fazer uma viagem, não pode comprar um carro. Ah, você não falou comigo. Que negócio é esse? Nós empoderamos pessoas. Nós queremos ver as pessoas no reino de Deus livres, voando, empoderadas. É como filhos. Uma família saudável, eu estou preparando os meus filhos para enviar, para o envio. O dia do altar é o dia, profeticamente, em que você envia os seus filhos. Você não, uma família doente quer sempre reter, mas a vida cristã não é sobre reter. A vida cristã é sobre doar. Se você não lê um livro chamado Uma Vida com Propósito, Editora Vida, pastor Rick Warren, eu não tenho ele não, mas você tem aí na livraria da igreja, em qualquer lugar. É um livro extraordinário. Só em português já vendeu 2 milhões de cópias, 50 milhões de cópias em inglês. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Muitas pessoas. É bom ler de novo, quem já leu. E quem não leu, pegue e leia. A primeira frase do livro: isso não é sobre você. Gente, a vida é uma atribuição breve, curta, temporária e passageira. Não é sobre nós, é sobre um legado de Deus na nossa vida. E não é sobre o que eu retenho, mas é sobre o que eu dou, o que eu vivo. Eu uso uma expressão que, vida cristã, quando alguém quiser pedir para você uma definição muito simples, faz em 3 gestos. Vida cristã é receber Jesus, é celebrar Jesus e é repartir Jesus. Vamos dizer isso juntos? Vida cristã é o quê? Receber, faz assim, ó. Receber, celebrar e repartir. É isso, não é complicado. É receber, celebrar e sair para repartir Jesus. E isso é a vida cristã. E não é no templo, fora do templo, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque você é livre. Jesus já pagou, o sangue já verteu e você está livre do seu pecado. Na cruz o brado foi tetelestai. Amém. E por último, você é agente de convergência em Cristo Jesus. Verso 10 está escrito, isto é, de fazer convergir. Faz assim comigo, ó. Convergir. Tudo na sua vida é sobre Jesus. Tudo na sua vida é sobre Jesus. Se alguém te convidar para alguma coisa e Jesus não tiver no negócio, cai fora, cai fora. Aí é descaminho, é tranqueira.
Não dá. Jesus está nesse negócio. Paulo diz lá em Efésios, tudo que é bom, em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. E ali está o filtro. Com isso a gente não se mete em enrascada. Você vai fazer uma sociedade, você tem que saber se Jesus está nesse negócio. Você vai fazer um casamento, você vai fazer uma viagem, você vai mudar, você vai chegar, você vai sair, sua vida é em Jesus. Porque da mesma maneira, você está percebendo que o mundo está voltando para onde tudo começou? Começou lá no Oriente Médio, deu a volta no mundo inteiro, nós estamos voltando para lá. De cada 10 noticiários, você pode perceber que 5 esbarra lá no Oriente Médio. A coisa está voltando para a convergência em Cristo. Judeu vai se converter a Jesus, árabe vai converter a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nele se fundem todas as coisas. O muro que separa as duas Coreias vai cair, porque Jesus está voltando. Nós estamos alinhando ao final dos tempos. Tudo na sua vida passa por Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Amém? Você entendeu? Recebe essa palavra? Agora vamos pegar esses princípios para a igreja. Aqui a igreja, juntos. Olha, imagina, gente, empoderados, cada um, cada homem, cada mulher, cada adolescente, jovem, adulto, com esses princípios de Efésios, capítulo 6, de 1 a 10, esses 6 valores, enchendo a nossa vida, enchendo o nosso coração, e invadirmos a cidade de São Paulo nessa perspectiva. Agora vamos para um dia comum na vida de Jesus. Vá um pouquinho para trás aí, Marcos capítulo de número 2, de 1 a 12. O texto eu não vou ler todo o texto em função de que você conhece. Se você ama Jesus, você já leu o Evangelho algumas vezes. Nossa, pastor, pegou pesado. Se eu não li o Evangelho, eu não amo Jesus? Não, não ama. Porque qual apaixonado aqui pela sua esposa, pela sua namorada, que ela te manda uma carta e você despreza e não lê? Você pode me dizer que ama, mas se você não lê, você não ama. A prova de que amamos ao Senhor é que queremos ouvir suas palavras, não é? Então não se engana. Se você não gosta de ouvir as cartas do amor de Jesus, você não ama. Você diz que ama. Então você já leu esse texto, mas eu quero que você abra Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12. E aí vamos pegar os princípios para nos alinharmos ao ministério de Jesus e ser a igreja apostólica. O texto então nos fala do ministério apostólico de Jesus. Jesus cura um paralítico. Lá na cidade que Jesus escolheu para viver. Se você pegar um avião ali em Guarulhos, descer lá em Tel Aviv, você pode, depois de 1 hora, andar e chegar à cidade que hoje é ruína de Cafarnaum. Ela foi amaldiçoada por ele. Interessante, se você for a Israel na Galileia, você pode ir nas 3 ruínas de cidades que Jesus percorreu e fez seu ministério e amaldiçoou as 3. Quem sabe? Cafarnaum, Betsaida e Corazim. As 3, Jesus passou, realizou milagres, e ele disse, porque vocês não creram, amaldiçoado serás. É impressionante, gente. Tem outras cidades como Tiberíades, ao lado dessas cidades, que tem mais de 150 mil habitantes, enorme. Mas Jesus não amaldiçoou a cidade de Tiberíades, que já tinha nos dias de Jesus. Mas essas 3 nunca mais se levantaram. Você pode visitar a ruína das 3. E gente, normalmente, quando uma cidade é destruída, o que acontece? Vem uma outra e se levanta em cima dela. Está cheia lá em Israel. Mas essas 3 nunca mais se levantaram. Quando a gente despreza o que o Senhor honra, a gente também seca por dentro. Então, por isso, honre o que o Senhor honra, e você vai estar botando vida na sua vida. Mas aqui então nós temos os princípios do ministério, e que esta igreja seja apostólica nessa dimensão. O ministério de Jesus, o ministério apostólico de Jesus, de uma igreja local, precisa ser igual, idêntico. E a primeira coisa, a igreja apostólica de Cristo, ela é urbana. Nós temos que ter um ministério urbano, ser urbano. Verso número 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado na cidade de Cafarnaum. Jesus gostava de cidade, escolheu viver em uma. Gente, ali embaixo de Cafarnaum, você olha para cima, tem um monte lindo chamado Monte Arbel. Jesus podia fazer uma cabana lá em cima, viver lá em cima, muito bem, ia ter uma vista linda. Mas ele escolheu viver numa cidade onde tem gente entrando e saindo, onde tem coletoria de impostos, mesmo havendo lá corrupção, mesmo havendo lá problemas urbanos. Meu irmão, Deus te trouxe para São Paulo, ame São Paulo.
Você não pode querer a salvação dessa cidade e viver reclamando de São Paulo. Você escolheu viver aqui, é uma cidade que tem problemas. Gente, onde vivem 12, 15 milhões de pessoas, claro que tem problemas, mas tem muita oportunidade. Aqui Deus tem te dado o seu pão de cada dia, aqui você tem estudado, aqui você tem amigos, aqui você tem parentes, aqui você tem uma igreja. Como Jesus amou a cidade, ame a cidade. Uma igreja apostólica, ela é urbana, ela gosta de viver no meio das pessoas, ela profetiza nas ruas, ela realiza ministério nas ruas, ela é eclesia, ela é chamada de dentro para fora, ela está fora dos portões, que em nome de Jesus esta igreja ame ser urbana, como a igreja apostólica de Jesus assim o foi. Ame a cidade, zele pela cidade, viu um lixo, abaixe, pegue o lixo, ajude em mutirões, leve a sua célula a fazer atos de bondade pela cidade. Vocês podem pintar uma guia, podem arrumar uma calçada, pode limpar uma escola. Juntos somos melhores, juntos somos empoderados. É a igreja fora dos portões, sal da terra e luz do mundo. Também a igreja apostólica, ela está nas casas. Jesus estava nas casas. Olha o que o texto diz na parte B. E o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Jesus andava nas casas. Que você goste de estar na sua casa e zele pela sua casa, limpe pela sua casa. Às vezes as pessoas me chamam para ir na casa, a primeira coisa que fala assim: pastor, não repara não. Eu falo: irmão, claro que eu vou reparar, eu tenho 2 olhos. Então, se você não quer que eu repare, então você lava tudo direito. Eu não vou reparar se na sua casa tem um sofá melhor, um sofá pior, se a casa... mas se tiver sujo eu vou reparar e vou ficar. Só não vou ficar escandalizado com a sua casa, porque eu não me escandalizo com os meus pecados, mas que eu vou reparar, eu vou reparar. Gente, não é julgamento, mas a gente gosta de coisa boa. E limpeza, você pode ter um copo de cristal na sua casa e ficar limpinho, joia. Mas se você tem um copo de requeijão e ele está limpinho, ótimo. Também, amém. Agora você vai servir alguém, seja no copo de cristal, no copo de geleia, no copo de requeijão, e parece mais um negócio do Instituto de Identificação Félix Pacheco, cheio de digitais, né? Não é copo para a Polícia Federal, irmão, é copo para servir o irmão. Tem que estar limpinho. Excelência honra os céus e abençoa as pessoas, amém? É isso mesmo, limpa a sua casa é o lugar para estar, é o lugar que você recebe os amigos, é o lugar que você recebe a sua célula. Cuide da sua célula, isso é maravilhoso. Jesus ia nas casas, então nós também vamos nas casas. A igreja se reúne no templo, mas também reúne nas casas, e a casa é uma extensão. É importante, goste da sua casa, zele pela sua casa, planeje uma reforma na sua casa. Quando eu era criança, lá em Macaé, no interior do estado do Rio, a minha mãe tinha um costume que era muito interessante. O costume, ela falava assim: Carlito, essa semana vai ter mudança. Sabe o que era mudança? De tempo em tempo, a gente tirava tudo de dentro da casa, tirava tudo, lavava a casa toda, limpava a casa toda, jogava cacareco fora. Talvez você nunca ouviu essa expressão, mas de vez em quando a gente tem que tirar as coisas de casa e tirar os cacarecos e jogar fora. Às vezes a gente tem essa dependência, essa codependência de acumulação. Faz como a OLX, desapega. Às vezes você guarda coisa que nunca vai usar, né? Você olha aquela roupa lá e fala: quando eu emagrecer, né? E tal. Não, desapega. E aí você fica lá acumulando. E a mamãe falava assim: essa semana vai ter mudança. Aí tirava tudo para fora. E é interessante, quando voltava para dentro de Lamartine, a gente não colocava nos mesmos lugares. Então a cama ficava num outro lugar, o móvel, o sofá no outro. Gente, que aspecto! Aquilo renovava, aquilo mudava. Só o fato, era a mesma casa, mas tinha 2 questões: a casa estava limpa e a casa estava rearrumada. Aquilo dava um ânimo, uma organização. Então faz isso, abre a janela, dê uma limpada lá, mas saiba, você tem que amar a sua casa, onde você vive. Se ela é alugada, se ela é própria, se ela é pequena, se ela é grande, se é casa-terra, se é apartamento, lá é um lugar de bênção. E lá você convida pessoas para ir. Você tem a bênção da mesa, da refeição. Você tem a bênção de levar a célula para a sua casa. Jesus gosta de estar nas nossas casas. O ministério apostólico, ele é urbano, ele é em casas, ele é bíblico, sem invenção nenhuma, ele é bíblico. Jesus diz
Então muita gente se reuniu ali, de forma que ele estava junto à porta, e ele pregava o que, gente? A palavra. Não tinha invencionice. Esta igreja, até por identidade do seu nome e declaração do seu nome, é a igreja Palavra Viva. Quer dizer, é a igreja da Bíblia. Então, é a igreja da palavra, com certeza. Então, esse púlpito vai continuar vivendo esses princípios, esses valores. Não é, gente? A gente pode gostar de um cantor gospel, mas a gente não vem na igreja por causa do cantor gospel. Não é o pregador de fora. O seu pastor me disse que ele ama pregar aqui por um princípio, porque ele sabe que as suas ovelhas amam ouvir. Isso é verdade? Amém, glória a Deus. É isso, porque ele vem aqui, ele abre a palavra, e nós temos que ter, como uma igreja apostólica, o primeiro interesse, a cereja do bolo desta igreja é a pregação. Amém? Quarto princípio, atrair os doentes. Tem lugar aqui para atrair os doentes. Em nome de Jesus, que muitos doentes venham. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. A igreja apostólica, ela tem lugar para os doentes da alma, doentes do coração, doentes das emoções, doente do físico, e que você traga. Conheça um doente, traga para cá. Você conhece uma pessoa ruim, traz para cá, porque talvez é a única chance dele. Você tem que trazer os seus amigos, mas traz os seus inimigos também, porque tem aquele cunhado seu, que eu sei que é difícil, que parente é um negócio difícil. Aquele cunhado que só liga para você para pedir dinheiro emprestado. Traz ele para a igreja, porque talvez só Jesus vai dar jeito. Traz esse doente para cá também, em nome de Jesus. 5, superar obstáculos. Que esta casa, uma casa apostólica, ela não vê problema onde tem problema. Ela vê problema onde tem ali, então, uma oportunidade ali por trás. E para os problemas ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai clamar, ela vai ofertar, e vamos avançar. O texto diz, verso de número 4, que no episódio de Jesus em Cafarnaum, onde ele estava na casa, lendo a palavra, e a multidão apertava, de repente um fato interessante e inédito, em todo o evangelho não aparece algo assim. Veio então 4 amigos trazendo um paralítico que estava naquela maca. Agora, eles tiveram uma ideia brilhante. Isso não está no texto, mas partindo do princípio que eles tiveram a ideia, vendo. Por quê? Porque estavam olhando para cima. Meu irmão, você tem problemas? Eu tenho. Quer ver? Pega aí, faz um sinal aí do seu pulso. Seu pulso está... Percebe o seu pulso? Se você está vivo, você tem problemas. Tem. Tem. Até porque você convive com pessoas. E pessoas trazem problemas. Elas não são problemas, mas elas trazem problemas. Se aqueles homens estivessem carregando, reclamando, esse aí, olha o que a gente achou no caminho, e nossa, que problema, e não sei o quê, eles não teriam aquela ideia brilhante. Eles teriam chegado na porta, estava cheio de gente, eles iam chegar e iam voltar e falar, olha, até tentamos ir lá, mas a casa está cheia, Jesus não vai atender hoje, então vamos voltar. Não, eles não estavam olhando para baixo, reclamando, lamuriando, eles estavam olhando para frente. E aí, as casas não eram muito altas, eles tiveram uma ideia. Olhe para frente, olhe para cima, e você vai ter ideias do alto. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Se você olhar para baixo, para o umbigo, para o chão, para o pé, você só vai ver reclamação. Eu sou um pobre coitado, nada dá certo, tudo comigo não funciona. Não, ande ereto, olhe para frente, olhe para cima, que vai vir uma solução, vai vir uma direção, vai vir um socorro, vai vir uma ideia que pode mudar a sua história. Uma ideia, pode vir uma ideia de um negócio, pode vir uma startup, você pode ficar rico com uma ideia, uma visão de Deus para a sua vida, uma solução de um problema. Supere obstáculos. Essa aqui é uma casa que voa alto, uma casa de águias. Amém? 6, o ministério apostólico de uma igreja baseado na fé. É a palavra da fé, a igreja da fé, que traz à existência, verso 5, vendo o que eles tinham? Não eram os recursos, não era nem a criatividade. A criatividade foi para abrir a porta do que não era o comum. Mas depois, na perspectiva de Jesus, viu neles a fé.
E esta fé chamou a atenção. Pense nisso. O nosso ministério é baseado na fé. Filhos, seus pecados estão perdoados. Uau, que coisa extraordinária. Éramos trevas, hoje somos luz, somos filhos de Deus. Não somos a forma legal de ver o mundo no legalismo. Somos o povo que vê pela fé, com graça e misericórdia. 7º princípio, confrontar nossa realidade. A igreja apostólica não é uma casa de religiosos, é uma família de irmãos e irmãs perdoados. Versos 6 a 8, estavam ali sentados mestres da lei, e é interessante essa palavra de Jesus, e Jesus viu eles raciocinando no seu íntimo. Eles não falavam, mas Jesus percebeu que eles murmuravam, que eles raciocinavam no íntimo. Estão me julgando, estão dizendo que eu vou perdoar pecado dessas pessoas, desse homem. Quantas vezes, pela forma, por exemplo, pregando aqui, eu vejo quem está aqui e quem não está aqui. Todos estão aqui fisicamente, mas alguns estão aqui hábito, recebendo, com a palavra na mão, aprendendo, recebendo com expectativa, mas tem gente que já foi. Isso, meu irmão, você precisa entender que é o seguinte: a gente recebe, deixa eu dar uma dica para você. Você crê que Deus fala através do púlpito desta igreja, do seu pastor? Então isso aqui é também uma escola, isso aqui é um ambiente de ensino. Sempre venha para a igreja com um papel e uma caneta. Quando a criança vai para a escola, ele vai para a escola com o quê? Com um papel e uma caneta. Ele vai com um livro, ele vai com alguma coisa para anotar. Partindo do pressuposto, por quê? Eu vou anotar, porque se eu não anotar eu vou esquecer. Então eu vou receber alguma coisa. O que você recebe aqui depende também da expectativa que você sai de casa. Eu vou para qualquer lugar, eu vou para a igreja, eu já sei o que o pastor vai falar, eu não vou aprender nada. Não, seja eletronicamente, no seu iPhone, no seu iPad, no seu iPin, aonde for, anota. Se você é como eu gosto de anotar na caneta, no papel. Anota, releia depois, revê depois, aplique fé, creia, receba, anote, diga, profira. Porque isso é um lugar de crescimento, é um lugar de ensino. Eu vou sair de casa, eu já tenho que orar, eu já tenho que, na expectativa, o Senhor vai falar comigo. Eu sei que vai ter 2.000 pessoas lá, mas eu vou estar lá, e o Senhor tem uma palavra rema para a minha vida. Às vezes vai ser uma frase, vai ser um verso, vai ser um apontamento. Deus vai falar comigo, eu estou com expectativa. Gente, isso é bíblico. Jesus, vendo a fé de alguns, todo mundo tinha fé, mas ele vê que alguém fez coisa diferente. Um sobe numa árvore, outro clama pelo filho de Davi, o outro é chefe do exército e fala: não precisa mandar lá não, se o senhor der uma ordem, o meu oficial vai ficar curado na casa dele. E Jesus exclama: nunca vi em Israel tamanha fé. Então tem coisas que chamam a atenção de Jesus, e que individualmente esta casa seja uma casa de discípulos, que atrai a atenção de Jesus, por não ser um lugar de religiosos, mas um lugar de discípulo, um lugar de aprendizado, um lugar de crescimento, de empoderamento e de serem elevados à presença. Amém? Glória a Deus. Ser livre geram pessoas que entendem isso. 8º, ser uma igreja biblicamente integral. Não é uma igreja que é só no sobrenatural. O sobrenatural é maravilhoso, mas é também repartir o pão. Uma vez chegou um missionário lá no Nordeste e chegou para o cara lá na Caatinga. Ele estava, o sertanejo, morrendo de fome. Você sabe que Jesus é o pão da vida? Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Daqui a pouco ele olhou para o missionário: missionário, eu já sei que Jesus é o pão da vida, mas dá para o senhor falar para mim o que é pão? Porque também é o evangelho da fé, mas também é o evangelho de repartir o pão. Você tem que fazer isso na sua casa. Você só traz para a igreja. Meu irmão, quando você vai na casa de alguém, divide uma cesta básica, você faz um ato de bondade, a igreja está indo também. Agora, pode ser que a necessidade seja tão grande que você, além de fazer o seu, você vai chamar uma célula para fazer com você. Você vai chamar a igreja para fazer com você. Mas onde Deus te revelou uma dor, você é a cura. Onde Deus revelou uma dor, você é a cura. Você não pode não fazer nada e trazer o problema para a igreja. Não, você faz, e se resolver, amém. Se não, você traz. A igreja, ela
é agente do evangelho integral. Ela trata o todo biblicamente saudável. Disse Jesus: perdoados estão os teus pecados e levanta-te e anda. Quer dizer, ele trouxe a cura espiritual e a cura física. A igreja faz e acredita nos dois. Amém? Penúltimo, gerar transformação e testemunho. A igreja apostólica, a igreja palavra viva, ela é assim, porque ela é formada de discípulos apostólicos, e ela é uma igreja apostólica. Então está aí, verso 10 e 11, leia comigo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico o quê? Levante, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Você tem um testemunho, minha irmã só foi curada de câncer, então não tenha vergonha disso. Dê o seu testemunho, porque outras pessoas que estão passando por um processo. Eu nunca passei por uma quimioterapia, então eu posso aconselhar, mas o melhor conselheiro não é o pastor. O melhor conselheiro é quem também passou por aquela dor. Então a sua dor curada também vira o seu ministério. Então você que foi abusado, você agora, bem resolvido, liberto, você pode ajudar pessoas que estão passando por problema de abuso, pessoas que estão passando por problema das drogas, pessoas que estão passando pelo problema do câncer. Por que Jesus fala para ele pegar a sua maca? Porque se ele é curado, entra na multidão lá em Cafarnaum, ele ia se tornar mais um no meio da rua. A maca dele era identidade de testemunho, porque ele andou por toda aquela cidade, coxo, andou, ficou lá pelo chão. Agora ele tem uma maca que é um testemunho, é uma marca viva. Então, meu irmão, por onde você passou? Qual foi o seu milagre? Agora, essa aqui é uma casa de testemunhos. Todos os nossos cultos apóstolos, nós temos testemunhos de vidas transformadas. Nosso maior empreendimento são vidas transformadas. Como eu falei, isso aqui não é um supermercado da fé. Isso aqui também não é uma agência de religiosidade. Isso aqui é a casa viva do Deus vivo, é coluna e firmeza da verdade. Isso aqui é uma família de muitos irmãos. Isso é uma família de muitos irmãos. E tem testemunhos aqui. Se é uma família, tem pais espirituais. E os seus pais espirituais são os seus pastores líderes, são os apóstolos. E aí a membresia é a família da fé, são os irmãos. E aí o que acontece numa família? O mais velho tem responsabilidade com os mais novos. E se há uma relação saudável, o que acontece? O que o irmão mais novo faz com relação ao irmão mais velho? Ele honra. E o que o irmão mais velho faz com o irmão mais novo? Promove. Então você educa, você discipula na sua célula, e essa pessoa se torna um líder de célula, e a sua célula multiplica. E você com grande alegria fala: é meu discípulo, olha só, ganhei para Jesus, está dirigindo a célula, agora multiplicou, agora ele está liderando. Você promove como uma família saudável, que em nome de Jesus não haja espírito de competição nessa família, não haja espírito de inveja nessa família, mas haja um espírito de família saudável, onde o mais novo honra o mais velho, e o mais velho promove o mais novo, e assim a igreja é empoderada, e a igreja é família para fazer diferença na sociedade, gerando testemunho e transformação. 10 e último, causa impacto na sociedade. Tem igrejas, meus irmãos, que se fecharem, ninguém vai descobrir, não vai fazer nenhuma diferença. Deus tem nos dado em São José, não só uma igreja grande, mas uma grande igreja. É uma igreja que eu acho que quem não gosta da nossa igreja, eu acho que ou ele se converte ou ele tem que mudar da cidade. Porque ela tem, uma vez eu peguei uma palavra profética do prefeito da cidade, ele foi inaugurar um aparelho nosso social, e o prefeito Eduardo Cury, hoje é deputado federal por São Paulo, ele disse nessa inauguração: a igreja da cidade é onipresente na cidade. Eu peguei aquela palavra, e é mesmo. Você vai em coisa social, está a nossa igreja. Se você vai no jornal, tem notícia da nossa igreja. Vai na televisão, tem notícia da igreja. E boa notícia. Há 75 anos, nos últimos 20 anos, que a igreja tem feito diferença na vida. Agora na Semana Santa, 40 mil pessoas. Moramos num vale onde tem muita idolatria, mas o maior evento de Páscoa, que todo ano impacta toda a cidade, gera 4 mil decisões para Jesus. Muita gente fica na nossa igreja e muitos vão para outras igrejas. Portanto, o reino ampliando.
40 mil pessoas, 4 mil decisões. Agora o Alto de Páscoa, onde temos 1.000 pessoas envolvidas. A igreja investe R$250 mil para fazer evangelismo. São 7 cultos e nenhum a gente tira oferta. É só para promover um espetáculo de Páscoa belíssimo, entendendo também fazer o resgate das artes, em promover, fazer diferença, que em nome de Jesus, o desafio numa cidade grande, cosmopolita, como São Paulo, com tantas distâncias, mas que vocês, aqui no bairro, e estendendo para toda a região, e para a cidade, façam diferença na vida da cidade. Uma igreja de alto impacto. O verso 12, ele se levantou, foi à vista de todos, e o que o povo disse? Nunca vimos nada igual. Esse é um texto que a gente não termina com amém, a gente termina com uau. Uau, uau, uau. Gente, olha o que Deus está fazendo na Palavra Viva lá na Leopoldina. Uau, casamentos estão restaurados, a igreja está indo para a comunidade, a igreja saiu do templo. Não é só uma igreja grande, é uma grande igreja que faz diferença, que faz trabalho social, que faz trabalho missionário, que intercede pela igreja sofredora, que está na brecha fazendo diferença. Uau, é uma igreja que está tirando paralíticos e está colocando para andar de novo, amém? Uma igreja de alto impacto, uma igreja de alto impacto. Tem igreja que virou jornal de ontem, só fala o contrário, só fala o passado. Eu não sei quantos viram aqui essa semana em São José, nós temos uma coisa muito simples, mas há um princípio por detrás. Nós temos visto aí pregadores e gente só batendo. Gente, nós estamos nos finais dos tempos, tudo está convertindo para Cristo, não é? Mas finais dos tempos. A Bíblia fala que no final dos tempos, aqui em Apocalipse, os homens serão amantes de si mesmos. Os homens vão se reunir em torno daqueles que querem ouvir o que eles querem, terão comichão nos seus ouvidos, quer dizer, eles vão se reunir para ouvir o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. Não adianta a gente chegar aqui no púlpito e ficar batendo, não adianta a gente escrever artigo batendo, não adianta a gente ficar gravando mensagens batendo, não adianta eu esperar comportamento de convertido de quem não é convertido. A igreja não vence o mal com o mal, ela vence o mal com o bem. Se nós cremos no casamento monogâmico de marido e mulher, nós temos que promover isso. Em São José, essa semana, na quarta-feira passada, realizamos um culto de renovação de votos. 1.260 casais se reuniram. A gente virou notícia no estado. Quinta-feira passou para todo o estado de São Paulo, no Bom Dia São Paulo. Igreja em São José promove casamento, renovação de votos. Esse é o maior testemunho. É pegar e dizer a forma correta como a gente deve fazer. Vai haver, gente, nesses finais dos tempos, todo tipo de lei contra a igreja. Mas a Bíblia diz que não vai haver lei contra o amor. Se a igreja não parar de amar, ela não vai parar de ganhar pessoas para Jesus. Mas o dia que a igreja para de amar, e ela começa a pregar uma mensagem que passa a ser quase que um desabafo, quando ela prega uma mensagem dura, quando ela pega uma mensagem sem amor. Uma vez o meu filho, o João Vitor, ele tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Ele viu um cantor gospel famoso que ele gostava muito. E ele pegou uma coisa dele em YouTube, alguma coisa dele falando muito duro com as pessoas. E ele chegou para mim e falou assim: papai, ele está falando sem amor. E aquilo eu guardei no meu coração. E Paulo diz: a verdade sem amor se torna uma verdade cachorra, uma verdade maldita. É verdade sim, mas tem que ser verdade com amor, senão não serve. Quantos viram essa matéria no Bom Dia São Paulo? Vários irmãos viram. E é uma pregação. Que essa igreja seja conhecida pelo amor, pela honra, pela deferência. Esse mesmo filho, uma vez, numa mesa de refeição, ele falou assim: Senhor, abençoa todo mundo da igreja que vê o meu pai como seu pai espiritual. Eu falei, gente, olha que coisa linda e coisa espontânea. Eu nunca falei para ele isso. Mas o que ele viu? Ele queria que o princípio da honra da paternidade que tem na casa se estendesse por aqueles que não têm.
Meu irmão, você vai ter o que você receber. Se o seu pastor chegar aqui na frente e você vê um homem, você vai receber a parcela do homem. Se você vê como um homem de Deus, você vai receber a porção do homem de Deus. Eu não tenho nada para te dar, mas Jesus tem através de mim. E se o homem de Deus vem aqui, prega a palavra, e você recebe como profeta, a honra de profeta, você recebe na proporção do profeta. Então, você recebe a honra que você respeita. Então essa é uma família. Vamos honrar o irmão mais velho, vamos honrar o líder espiritual, e dentro desta unidade, a igreja vai ser empoderada, porque não vai ser dividida. Quem dividiu a Coreia do Norte? Foi o diabo, porque divididos eles não podem ser tão fortes, porque queremos a reconciliação, porque a reconciliação é de Deus, e aí faz diferença em nome de Jesus. E se encherá a terra do conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. Que esse conhecimento apostólico, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a igreja como um todo, possa encher este bairro, essa cidade, esse estado e o Brasil através da igreja Palavra Viva. Amém?